Inabalável, fala pra mim, e seja sincero, quantos casais casados você conhece que você realmente admira? Você diz assim, nossa, essas pessoas possuem um casamento abundante. Talvez você conte nos dedos de uma mão, nos dedos de duas mãos, no máximo ali, raras exceções. Eu não tô falando daquele casal de artistas que você shippa, não. Eu tô falando daquele casal concreto, aquele casal que você sabe que é de carne e osso, que você sabe que tem problemas reais, mas mesmo assim você consegue tangibilizar quase. Quase que você tangibiliza as ações de amor, de carinho, de afeto que um tem pelo outro. Você realmente admira, você diz, nossa, eu quero ter um casamento assim. Sabe o que é interessante? Sabe o que é que te afasta de ter um casamento como esse? Muitas vezes é você não saber o que você está buscando. Muitas vezes é você não saber exatamente ou definir exatamente o que é um casamento abundante. Então esses dias lá no meu Instagram chegou a seguinte pergunta. À luz dos princípios bíblicos, Gabriel, princípios bíblicos e cristãos, o que é um casamento abundante? Tá aqui, ó, pergunta. Então vamos botar aí na sua tela, o que é um casamento abundante? Eu quero definir isso para você, eu quero esticar aqui um pouco essa pergunta para te mostrar o que é um casamento abundante. Mas antes de definir o que é um casamento abundante, para que você saiba aquilo que você está buscando, sim, é de fato ao que agrada a Deus construir um casamento abundante. Você vai desfrutar de felicidade nisso. Mas antes de a gente definir o que é um casamento abundante, eu preciso te mostrar o que não é um casamento abundante. O que não é um casamento abundante? É um casamento onde Deus não é o centro. É um casamento onde os cônjuges eles agem de forma egocêntrica, ou seja, eu venho primeiro. Eu estou em busca da minha, veja como é, felicidade. Olha que coisa curiosa, né? Não se encontra felicidade buscando a sua felicidade. Quem busca a felicidade não encontra. Mas quem busca a Deus recebe toda a felicidade. Hebreus capítulo 1, versículo 9, depois você lê. Então olha que coisa interessante. É um casamento em que Deus não é o centro. É um casamento em que cada cônjuge está buscando a sua própria felicidade. Seja o que quer dizer essa felicidade, né? Outra coisa que deveria ser muito oportuna de se definir. É um casamento egocêntrico. O eu está no centro. É um casamento onde permeia a desconfiança. Onde não existe abertura, amplitude, onde não existe transparência, e sim sigilo, segredos. Casamento não é espaço, não é um lugar para ter segredos. Casamento é um local de total transparência. Senhas. Não, é tudo compartilhado. Aqui em casa é assim. A minha esposa tem, né, a face dela desbloqueia a tela do meu celular. E assim é. Para todas as coisas. Né? Um casamento que não é abundante, o dinheiro, ele é separado. Ele não é o dinheiro do casal. É o dinheiro do marido, é o dinheiro da esposa. Então o marido dá uma mesada para a esposa. Não existe isso. Quem recebe mesada é criança. Se a mulher não trabalha fora de casa e o marido provê o recurso financeiro para dentro de casa, o dinheiro é dela, ela é a dona. Junto com ele. Você está entendendo? O casamento que não é abundante é um casamento que tem muitos ciúmes. Não sei se o acento vai ser no I ou no U, tá? Mas pega aí, me perdoa pelo erro do português. Ciúmes. Existe um ardor em ciúmes. É um casamento que existe, por exemplo, muito orgulho, muita soberba. É um casamento que mais parece uma partida de tênis. Por que uma partida de tênis, Gabriel? Porque parece que um está competindo com o outro. Parece aquela quebra de braço, parece aquele, sabe? Como é que a gente fala? Aquela brincadeira, né? Quebra-corda, não sei qual é o nome aí na sua região, mas enfim. Parece um jogo de tênis, né? Eu tô tentando acertar a área do adversário e fazer... Caiu tudo aqui agora. Mas fazer com que o adversário, que é o meu cônjuge, sofra as penitências. Eu quero que, se ele falhar, eu venha a cair no lucro. Não existe isso. Esse é um casamento que não é abundante. É um casamento, me permita colocar, intuitivo. Sabe o que você precisa para construir um casamento que não é abundante? É só você seguir sua intuição. Vou ouvir a voz do meu coração. Esse é um casamento que não é abundante. O casamento abundante, ele não é intuitivo, ele não é natural, porque a naturalidade é segundo a nossa natureza pecaminosa. Eu e você somos pecadores. O que provém do nosso coração é aquilo que é corrupto. A palavra de Deus diz que o nosso coração é demasiadamente corrupto, né? Desesperadamente pecaminoso.
Dele procedem, dessas fontes, a jorrar que procedem prostituições, lascívia e outras coisas mais. É um casamento que não existe fidelidade. A pornografia está aqui no meio. O olhar sensual está aqui no meio. Muitos homens vão pecar desejando outras mulheres. E a mulher muitas vezes vai pecar desejando ser desejada por outros homens. Olha que coisa interessante. Muitas vezes o pecado do homem aqui nesse casamento que não é abundante é desejar outras mulheres que não seja a sua. E o pecado da mulher muitas vezes vai ser querer ser desejada por outros homens. Ser elogiada por outros homens. É um casamento que não existe uma sabedoria na comunicação. A comunicação é toda truncada. Não existe diálogo. Existe sempre quebras, discussões. A reclamação está sempre presente aqui. Reclamação. Quem é que aguenta ficar perto de uma pessoa que só faz reclamar? Que só faz criticar? Se a gente pudesse comparar isso aqui a uma conta bancária, é uma conta bancária que as pessoas só querem tirar. O extrato bancário, onde você só faz saques, onde você só faz transferências para outro lugar, é um extrato bancário literalmente no vermelho, negativo. Você vai ficar com o nome negativado. Se o nosso casamento é semelhante a uma conta bancária, nós precisamos o quê? Investir, aportar, colocar mais recursos do que nós tiramos. Então, se você puder comparar isso, metaforicamente, é você, muitas vezes, elogiar muito mais do que você critica. É você se dar muito mais do que você recebe. É você querer, literalmente, fazer com que o outro tenha satisfação. E você busca satisfação na satisfação do outro. Então, a gente vai definir aqui um pouco sobre o que é o casamento abundante, tá? Eu vou até pegar aqui para você entender. Um casamento abundante é um casamento que glorifica a Deus. Primeiro pilar. Primeiro pilar é um casamento centrado em Deus. Deus é o centro desse casamento aqui. Então Deus, Ele é o centro, o casamento aponta para Ele, o casamento glorifica Ele. Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória no casamento. Então é um casamento no qual os cônjuges vivem segundo os princípios da palavra de Deus. Eu não tenho como viver para a glória de Deus se eu não conhecer a palavra de Deus, a Bíblia. Então eu preciso conhecer a Deus para entender como eu posso glorificar a Deus. E aqui a gente vai definir algo para você entender aquilo para o qual você está arrumando. A sua trilha, o seu caminho tem que ser na direção desse alvo. Então a gente vai sair de um conceito quase que intangível, casamento abundante. Parece um casamento que tem harmonia, mas eu vou definir aqui para você, pelo menos em 10 princípios, para que você... Claro que esses 10 princípios não buscam esgotar o que significa um casamento abundante, mas para que você possa, então, a partir disso, poder trilhar de forma mais clara, passo a passo, construir esse casamento, tijolo após tijolo, buscando esses 10 princípios com avidez em Cristo. Então o casamento abundante é um casamento que glorifica a Deus, é um casamento no qual os cônjuges vivem segundo as palavras, os princípios da palavra do Senhor. Um casamento onde os cônjuges são felizes em Deus e buscam com avidez aumentar a felicidade do outro. Um casamento onde eu tenho satisfação na satisfação da minha esposa. Um casamento que espelha o amor de Cristo pela sua igreja, Efésios capítulo 5, e que é uma pregação viva do Evangelho. Se Cristo amou a sua igreja, sendo a sua igreja ainda pecadora, entregou a sua vida por ela, embelezou a sua noiva, a sua igreja, por meio do seu lavar purificador pela palavra, como diz Efésios capítulo 5, assim os maridos devem fazer com a esposa. Um casamento permeado pela palavra de Deus, oração, amor, gratidão, santidade, guerra contra o pecado, permeado pela unidade, pela amizade, pela fé em Cristo, um casamento cheio de paixão, desejo, sexo, harmonia, boa comunicação, arrependimento e perdão, sim. Quem é o primeiro no seu casamento a buscar o arrependimento e a reconciliação? Quem é o primeiro? Você disser assim, é o meu marido, a minha esposa. Por que você não começa a tomar essa postura agora, uma postura humilde, de dizer, eu não vou ouvir mais o orgulho nunca me prometeu nada que pudesse trazer uma recompensa realmente verdadeira. O orgulho é como Satanás, ele promete recompensas falsas. Não vai lá buscar ela não, da última vez foi você. Da última vez foi você, agora você vai esperar ela vir. O orgulho nunca te deu boas recompensas. Ele é egocêntrico, ele olha pra você, ele quer te poupar, ele quer te colocar no centro do universo, como rei de todas as coisas, e não. Você e eu somos chamados para nos humilhar, para negar nós mesmos, para glorificar a Cristo.
Entenda uma coisa, a primeira pessoa que vai buscar reconciliação com o cônjuge depois de uma briga ou algo do tipo, depois de uma discussão mais acalorada, estando certo ou não, essa pessoa que busca, ela está fazendo o papel de Cristo, como reconciliador entre Deus e os homens, entende? Os homens não buscavam a Deus, Romanos capítulo 3. Então Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, 16. Então, esse Cristo, ele veio para criar essa ponte entre nós e Deus. O caminho entre Deus e os homens foi criado pelo próprio Deus. Foi Deus que veio até nós. Assim, nós devemos fazer no nosso casamento. Eu preciso ir até minha esposa, mesmo que eu esteja certo na discussão. Eu preciso até ela para me reconciliar. É um casamento, então, permeado de arrependimento e perdão. 70 vezes 7. É um casamento permeado de domínio próprio, inteligência emocional, sabedoria emocional. É um casamento que possui expressões de carinho, sabedoria, cuidado mútuo, proteção, alegria, bondade, mansidão, entusiasmo pelo sonho dos outros, pelo sonho do seu parceiro. Parceria, transbordo na vida de outros casais. Então aqui a gente pode listar, tá? É um casamento centrado em Deus, tá? Deus é o centro. É um casamento que glorifica a Deus, que vive segundo os princípios da palavra de Deus. É um casamento, então, que é voltado para Ele. É um casamento cheio, permeado. Assim como a palavra de Deus diz que a palavra dele deve habitar ricamente em nós. É um casamento cheio de Bíblia e oração, tá? Vitamina BO aqui. Cheio de meditação da palavra, onde eu e você procuramos mortificar o pecado. Sim, mortificar o pecado. Então, um casamento onde o pecado é mortificado. Existe um processo aqui de santificação. A santificação é o oxigênio do nosso casamento. Se você não tiver um relacionamento pessoal com Deus, entenda, você não vai guardar aliança com o seu cônjuge. A aliança que você firmou com o seu cônjuge, ela só é sustentada pela aliança que você tem com Deus. Você só deve, então, permanecer fiel a essa aliança com o seu cônjuge se você buscar permanecer fiel à aliança com Deus. Porque é Ele que te chama ao arrependimento, à fé, à lapidação. Ele colocou um cônjuge do seu lado para te lapidar, para te tornar ainda mais parecido com Cristo. Então, mortificação do pecado é esse processo de santificação, se parecer mais com Cristo a cada dia. Então, é um casamento, por exemplo, que espelha o casamento de Cristo com a sua igreja. É um casamento permeado de sabedoria. E aqui entra a sabedoria no casamento em relação à comunicação, em relação às expressões que você vai usar, em relação a demonstrações de afeto, de carinho, de bondade, de amor. É um casamento permeado de arrependimento e perdão. Existe perdão aqui 70 vezes 7, como Cristo Jesus nos ensinou. É um casamento permeado de harmonia. Harmonia. É um casamento permeado pela amizade entre os cônjuges. Existe amor, doçura no falar, existe companheirismo, existe atenção ativa, curiosidade, existe interesse pelo dia do outro. Você chega em casa cansado, você está exausto do trabalho, mas você esquece que o trabalho deveria servir o seu casamento e nunca o contrário. Então você deve chegar em casa, esquecer o seu celular, colocar no modo avião quando estiver no elevador, bota no bolso e chega em casa com os dois ouvidos ativos para ouvir o dia da sua esposa. E quando ela perguntar sobre o seu dia, não basta você ter uma escuta ativa. Não basta depois você ouvir 1 hora ela falando sobre como foi o dia dela ou algo do tipo. Bem-aventurados os casais que tem mulheres que falam assim, porque é bom, é gostoso. Ruim é quando a mulher não quer conversar, não quer falar. Tem uma característica mais masculina nesse aspecto. Porque geralmente são os homens que não gostam de falar tanto. Geralmente. Isso é só uma régua generalista. Mas bem-aventurados são os casais que a mulher consegue falar bastante. Aí o homem ouve ativamente e ele pensa, nossa, agora acabou. Aí ela pergunta sobre o seu dia, então você silencia e diz, foi muito bom. Não, você deve falar, explicita, mostra os detalhes, dá satisfação, mostra o que você fez, explica o que aconteceu no dia do trabalho, compartilha com ela, chama ela para perto, envolve ela no seu tempo também, no seu dia. Isso é um casamento abundante. É um casamento cheio de amizade. É um casamento cheio de desejo. Você não deseja outras mulheres, você não deseja outros homens, você não deseja ser desejado por outros homens ou outras mulheres. Você deseja a sua esposa, você deseja o seu marido, você deseja o seu cônjuge. É um casamento permeado de sexo, sim. O sexo é bíblico, é para o casamento. 1 Coríntios capítulo 7. Deus deu o direito às mulheres
assim como deu aos homens em relação a possuírem o corpo do seu cônjuge. O corpo do cônjuge pertence ao cônjuge. Ou seja, o meu corpo pertence à minha esposa, Andressa. E o corpo de Andressa pertence a mim, enquanto esposo dela, a mim, Gabriel. Então, a palavra de Deus está querendo dizer que ela tem os mesmos direitos no sexo do que eu. E que nós não devemos, né? O texto continua lá em 1 Coríntios 7. Nós não devemos nos refutar a esse aspecto, a estarmos juntos no sexo, a coabitarmos. Você já ouviu aquela frase? 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço? Essa frase, ela cai por terra quando existe o sexo. Existe a coabitação. O coabitar é se tornar uma só carne. Ali você se torna uma só pessoa. Nada mais íntimo do que isso na face da terra. Nenhuma outra relação, nem o cordão umbilical com sua mãe, nem o fato de você ter amamentado seu filho, traz uma relação tão íntima quanto o sexo. O sexo é bíblico, ele deve ser praticado de forma frequente, constante, qualitativa e quantitativa. E nesse aspecto, Paulo está dizendo assim, olha, as mulheres, elas também têm o mesmo direito que os homens no sexo. E esse mesmo direito, homens, me ouçam aqui. A sua esposa, esse mesmo direito, eu preciso ser franco aqui. Se você não é casado, talvez você precise pular essa parte. Mas eu creio que, mesmo você não sendo casado e tendo domínio próprio para você não divagar em sensualidade frívola antes do casamento, se você focar nisso agora, de forma santa, pura, séria, como eu vou falar, você vai então entender o padrão bíblico de Deus, como ele é prazeroso e bom. A mulher também tem direito ao orgasmo no casamento. Qual é o direito da esposa? Orgasmo. Ela também precisa chegar ao ápice do seu prazer. E você, homem, marido, você é responsável por isso, por gerar a satisfação na sua esposa sexual. Biologicamente existe uma parte que foi criada por Deus. Deus criou o órgão sexual da sua esposa e criou o seu órgão sexual. E tem uma parte no órgão sexual da sua esposa que é feito só para o prazer, que é o clitóris. Você precisa aprender a manusear aquilo e aprenda com sua esposa sobre esse assunto. Acaba com essa história de que o sexo é um mal necessário para o casamento. Não é, pelo contrário. Você precisa desejar, e eu digo mais. Se você não está tendo desejo, você precisa procurar talvez um médico endocrinologista ou nutrólogo para ver suas taxas de testosterona, sua libido. Ou talvez você precisa condicionar um pouco mais sua mente, porque o maior órgão sexual do ser humano é o cérebro. Foque a sua oração, o seu coração em desejar a sua esposa, em desejar o seu marido. Em desejar dar prazer para o seu esposo e para a sua esposa, ok? E um casamento abundante, obviamente, ele é permeado de proteção, de cuidado. Esse cuidado não é um ciúme ardente, é um zelo, é um cuidado um com o outro. É o amor, é o carinho. E tudo isso, obviamente, apontando para Deus. Isso tudo, né, a partir da aliança que você tem com Cristo, a partir do momento que você disse sim para o seu cônjuge, né? Naquele momento ali no altar, você disse não para todas as outras opções. Então ali você decidiu amar. O amor é o vínculo da perfeição, diz a palavra de Deus. E o amor precisa estar presente no casamento. Esse amor é uma decisão. Deus não fala assim, vá lá, e se você sentir prazer, você vai amar o seu inimigo. Se você sentir no coração que é muito bom isso, você vai amar o seu cônjuge, o seu próximo. Não, ele dá um imperativo, ame o seu próximo. Aí você pode estar pensando assim, mas Gabriel, você não sabe como é meu marido. Deus disse, ame o seu inimigo. Eu não sei se seu marido vai ser próximo ou inimigo, mas eu espero que ele seja próximo, ele deveria ser próximo. Mas se ele for inimigo ou próximo, você deve amá-lo. É o mandamento. Ou você deve amar a sua esposa, pastorear o coração dela e caminhar em santificação. Lembre, a santificação é o oxigênio do casamento. A decisão de amar é o alicerce para que você possa construir todos esses outros aspectos. O desejo, o sexo, a amizade, a harmonia, a boa comunicação, a sabedoria. É o desejo de amar, é a decisão de amar. Lembre disso, amar é uma decisão, você precisa reafirmar isso todos os dias. Buscar o seu cônjuge em amor. Amém? Vamos orar então para a gente finalizar. Deus, abençoe esse casamento nesse exato momento. Essa pessoa que está assistindo esse vídeo, Pai, para que ele possa ser edificado e possa glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus, te agradecemos por esse momento, por essa plataforma, YouTube, pela oportunidade de podermos compartilhar esse conhecimento, Pai. Que possamos então construir um casamento abundante. E a partir desse conceito, Senhor Deus, possamos buscar, dia após dia, construir, colocar um tijolinho nessa direção, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém.
Passamos por vários aspectos aqui, mas eu espero que você agora tenha um panorama mais claro bíblico sobre o que é um casamento abundante. Obviamente, esses 10 pontos não esgotam nem perto daquilo que é um casamento abundante. A Bíblia fala sobre a respeito de vários outros aspectos, tá? Que a gente não vai conseguir suprir nesse vídeo. Mas aqui é um bom panorama para você começar a buscar essa harmonia, amizade, desejo, sexo, proteção, arrependimento e perdão, essa humildade, deixar de dar ouvidos ao orgulho, você buscar, por exemplo, mortificar o pecado, Bíblia e oração, que é essa ferramenta, né? Essa vitamina, Bíblia e oração, para você buscar mortificar o pecado de forma mais clara e com o seu casamento glorificar a Deus, beleza? Me segue nas redes sociais, tanto aqui no YouTube, se inscreve no canal, clique em gostei no vídeo, compartilha com seus familiares e amigos, nos grupos, tá? De casais aí da sua igreja, compartilha esse link, fechou? E me segue também no Instagram, @GabrielCBO, eu tô te esperando por lá pra gente conversar um pouco, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe a sua vida e até a próxima, tamo junto!